Uma cabeça que pensava o futuro, um turbilhão de ideias e ideais, um safanão no conformismo, um susto na estagnação e o sopro criador de uma obra imortal. Monteiro Lobato foi tudo isso e mais. Promotor de justiça, escritor, editor de livros, artista plástico, fotógrafo, empreendedor do petróleo, adido comercial em Nova York e, acima de tudo, um homem entusiasmado com a ideia de tornar o Brasil melhor. Neste programa especial, vamos acompanhar a aventura de Monteiro Lobato por seus 66 anos de vida. Uma trajetória que parte daqui, do sítio em Taubaté, onde ele nasceu, e vai até os estúdios onde sua obra é adaptada para a televisão. No episódio de hoje, infância com sabor de içá, pescaria, bonecos de sabugo de milho e a descoberta do mundo na biblioteca do avô. De São Paulo a Areias, o estudante, o promotor e os primeiros passos na carreira de escritor. A fantasia ao vivo, saiba como o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi adaptado para a TV pela primeira vez. E descubra como a tecnologia deixa hoje ainda mais fascinante o seriado da televisão. Jacarepaguá, Rio de Janeiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo da TV fica no meio de uma enorme área verde dentro do Projac, a cidade cenográfica da Rede Globo. Uma casa grande com a cozinha da tia Anastácia e fogão a lenha, o galinheiro do tio Barnabé, o lago com patinhos, o celeiro, um lugar com um cheiro de natureza onde o mundo de Monteiro Lobato ganha vida. E onde é possível, entre uma cena e outra, conhecer um pouco mais dos atores do elenco. Cândido Dan interpreta o Visconde de Sabugosa. Ele hoje vive as histórias que ouvia quando era criança. O primeiro contato que eu tive com literatura foi através desses livros do Monteiro Lobato relativos ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a minha mãe lia para mim antes de eu dormir. Então é uma coisa incrível, assim, parece que é um sentido que a vida vai tendo. No novo Sítio do Pica-Pau Amarelo, a tecnologia é aliada da imaginação. Os recursos tornam ainda mais interessante o universo paralelo criado por Monteiro Lobato. Por trás da riqueza das expressões de personagens como a Cuca, o Conselheiro, o Rabicó e o Quindim, está a magia da eletrônica. Cada parte da cabeça é movimentada por controle remoto. Uma sobrancelha que levanta, a boca que abre e fecha, os olhos que piscam. É o mesmo sistema usado em aeromodelismo. Eu controlo a boca e ele controla os olhos e as sobrancelhas. Eu sou uma perversa ruim! Outro recurso muito usado é o chroma key. No lugar do cenário, existe um enorme fundo azul ou verde. Depois da gravação, o pessoal da arte se encarrega de transportar os personagens para um cenário virtual. O computador ajuda você a misturar essas imagens. A imagem ao vivo com o desenho animado. O mundo da fantasia foi inspirado em um lugar que existe de verdade, a Chácara do Visconde, em Taubaté, onde Monteiro Lobato passou boa parte da infância. O menino Monteiro Lobato passou momentos inesquecíveis na Chácara do Visconde, em Taubaté. Neste terreiro, criava brinquedos e brincadeiras e debaixo dessa jaqueira inventava e contava histórias para as duas irmãs. Ele tinha duas irmãs que deviam deixá-lo alucinado, né? Que elas não eram de brincadeira. Eu me lembro meu avô contar que andava de patinete ou de patinho, o que houvesse na época, na casa do Visconde, tão grande que era, dentro de casa. Fazia seus brinquedos, esperar autistas de menino, pescava, tinha um cavalo chamado Piquira, que ele andava a cavalo. Então foi uma infância muito rica, muito feliz, porque a infância da criança que sem amarras, né? Porque as pessoas, ele vivia solto no sítio, fazendas dos avós. Até os 6 anos a escravidão existia aqui. Então ele viveu com aqueles negros na fazenda, em Taubaté. Isso tudo ele foi incorporando, são experiências de vida que para um cidadão curioso como ele, observador como ele carregou e transformou
em Pessoa mais tarde. Quando criança, Monteiro Lobato era carinhosamente chamado de Juca. Aos 5 anos já sabia ler, aprendeu com a mãe e nunca mais parou. Os livros estavam sempre à mão. O avô dele tinha uma biblioteca fantástica e ele sempre foi, desde muito novo, que ele se interessou pelos livros. Mesmo antes de saber ler, ele gostava de folhear e ficar vendo figuras e tal. Cada vez que naquele tempo me pilhava na biblioteca do meu avô, abria um daqueles volumes e me deslumbrava. Filho de Dona Olímpia e de José Bento, neto do Visconde de Tremembé, ele nasceu José Renato na noite de 18 de abril de 1882. Mas aos 10 anos decidiu trocar de nome. A história que eu sei é que ele trocou de nome por conta de uma bengala, né, do pai, que tinha as iniciais de JB, né, JBML, e o nome dele de batismo era José Renato. Então ele trocou para José Bento, para ficar adequado à bengala, porque ele achava a bengala muito interessante, queria herdar a bengala. Os pratos preferidos de Monteiro Lobato vão parar na cozinha da tia Anastácia. E a neta do escritor faz uma revelação surpreendente. O que o avô gostava de carregar no bolso do paletó? É o que você vai ver a seguir.